Que maravilha, alegria, estamos aqui todos juntos, nessa live aqui do Núcleo Espírita Amigos da Paz. E o tema que nós escolhemos para nortear as nossas reflexões é para onde caminha a humanidade? Faremos uma reflexão espírita sobre os flagelos destruidores. Então, os objetivos deste bate-papo é que nós possamos compreender melhor esse momento, buscando amparo nas orientações apresentadas por Allan Kardec, ele que integrou a equipe do Espírito de Verdade e que tem nos proporcionado um legado de consolação, confirmando aquela sentença anotada pelo evangelista João, que vai dizer que no futuro ele enviaria um outro consolador, né, que haveria de dizer tudo o que ele disse, né, reviver aquelas questões, coisas que não puderam ser compreendidas naquela época. Então, o Espiritismo ele reveste-se desse papel de consolador. Inicialmente, nós vamos nos situar no universo, para melhor compreendermos para onde nós caminhamos, como é que nós estamos nessa caminhada, vamos nos situar no universo. Jesus lançou uma sentença enigmática, que está lá anotada por João quando ele diz: na casa do Pai há muitas moradas. Os espíritos superiores, eles trouxeram até Kardec informações muito interessantes, como por exemplo, de que todos os globos que circulam no espaço são habitados. E ainda mais, o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Olha que coisa. Isso é uma verdadeira revelação, né? Na verdadeira acepção da palavra, uma revelação. E então os espíritos eles nos trazem uma classificação dos mundos, que Allan Kardec ele organizou assim didaticamente para melhor compreensão. Dentro de cada um desses mundos há variações aí ao infinito, mas são 5 classificações básicas. A primeira nós temos os mundos primitivos, aqueles destinados às primeiras encarnações do espírito. Nós temos os mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, há uma predominância do mal. Nós temos os mundos de regeneração, onde o bem avança consideravelmente, porém ainda há espíritos em expiação, há a presença do mal. Temos os mundos ditosos, onde o bem já sobrepuja o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, onde exclusivamente reina o bem. A Terra, meus amigos, está na categoria de provas e de expiações. É a razão pela qual nós ainda convivemos com tantos quadros de sofrimentos, com tantos desafios. Então, essas são as razões. E a partir desse olhar, nós vamos desenvolver aqui a nossa trajetória, né? A nossa trajetória nesse minúsculo planeta denominado Terra. A nossa casa, a nossa morada. Alguns destaques sobre as pandemias e sobre as epidemias. Nós sabemos que são de todas as épocas. Ou seja, em todos os tempos, a humanidade conviveu com pandemias e com epidemias. E nós vamos destacar apenas algumas delas aqui, como por exemplo, em 1333 nós tivemos a peste negra. Foram 50 milhões de mortos. Ela também foi conhecida como a peste bubônica e tinha como agente transmissor o rato, né? Na verdade eram as pulgas, né? O rato, eles eram portadores dessas pulgas. E foi combatida de forma simples até, à medida que se melhorou a higiene e também o saneamento das cidades. Mas até essa percepção que demorou muito, nós tivemos mais de 50 milhões de óbitos. Depois nós tivemos o cólera, um surto que durou de 1817 até 1824, e não há números precisos em relação a esse surto, mas estima-se que centenas de milhares de pessoas desencarnaram no mundo inteiro em razão da cólera. A contaminação ela se dava principalmente por meio da água contaminada e também pelos alimentos. Nós tivemos depois a varíola, que foi de 1896 até 1980, nós tínhamos surto de varíolas.
Veja que foi um período muito longo ainda, e mais de 300 milhões de mortos no mundo inteiro. Tivemos a tuberculose, essa durou 100 anos. Né? Ela foi de 1850 até 1950, praticamente quando se descobriu as vacinas. Né? E ela já matou mais de 1 bilhão de pessoas, a tuberculose. E a gripe espanhola, mais recente aqui, em 1918 até 1919, a gripe espanhola ela começou no finalzinho da Primeira Grande Guerra Mundial. Disse até que o surgimento da gripe espanhola antecipou a finalização da Primeira Guerra Mundial. E estima-se mais de 20 milhões de óbitos por conta da gripe espanhola, que na verdade era o vírus influenza. Pesquisadores atuais, eles concluem que esses números são bem maiores, podendo chegar até 100 milhões de óbitos por conta da gripe espanhola em um ano. Então, isso é bem ponderável, porque hoje mesmo, atualmente, com o coronavírus, nós vemos as dificuldades de mensurarmos, né, de apurarmos os dados corretamente. Então, muitas pessoas desencarnaram sem que se soubesse de que a causa havia sido ou não do coronavírus. Né? Havia os sintomas, mas não passaram por médicos e tudo mais. Né? Tivemos muita dificuldade de testagem. E tivemos outros surtos, outras pandemias e epidemias como o tifo, a febre amarela, o sarampo, né? E essas já somaram mais de 9 milhões de mortes. Então tudo isso é para a gente pontuar que a humanidade sempre conviveu com epidemias e com pandemias, sempre. Mas se por um lado nós tivemos as pandemias e tivemos as epidemias, nós também tivemos outros mecanismos, né, que compõem todo esse cenário de flagelos destruidores. Como, por exemplo, nós tivemos a erupção do vulcão Vesúvia em Pompeia, no ano 79 depois de Cristo. Essa erupção causou uma explosão que destruiu 5 cidades na Baía de Nápoles, na Itália. E, dentre elas, a famosa Pompeia, que todos nós conhecemos, né? Ouvimos falar. Nós também tivemos o terremoto de São Francisco, nos Estados Unidos da América, em 1906, e destruiu cerca de 80% da cidade. E os dados apontam que em torno de 3 mil mortos aproximadamente e 225 mil desabrigados. Um pouquinho mais adiante, em 1931, nós tivemos a inundação do Rio Amarelo, na China, e devido à presença de impurezas, sujeira, poluição nas águas do rio, morreram mais de 4 milhões de pessoas. Nós podemos destacar também os terremotos de tsunami no Oceano Índico, na Indonésia, em 2004, esse foi bem mais recente, e levou a óbito 223 mil pessoas, atingindo 13 países. É até importante, já que estamos falando do terremoto e esse tsunami, né, no Oceano Índico, que foi cenário daquela obra Transição Planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Chico Xavier. Ele vai começar a obra relatando a assistência espiritual aos desencarnados por conta desse flagelo, desse tsunami. Depois nós tivemos o furacão Katrina nos Estados Unidos, em 2005, causou a morte de 1.800 pessoas. Tivemos o terremoto do Haiti, logo em seguida, em 2010, causou a morte de 200 mil pessoas. Foi terrível esse do Haiti. E também o terremoto e tsunami no Japão em 2011. Esse já foi bem mais recente, com 18.500 mortos e milhares de feridos. Então, nós vivemos realmente no cenário, a nossa história é uma história de desafios, de constantes desafios. O tempo todo, epidemias, com terremotos, com furacões, com tsunamis e por aí vamos. Mas existe uma razão para tudo isso? Essa é a pergunta que nós fazemos. Né? Existe uma razão para tudo isso? Isso acontece aleatoriamente? Ou será que existe um grande planejamento, uma ordem maior, organizadora de tudo, que permite com que esses fenômenos aconteçam com uma finalidade útil? Então, para melhor contextualizar, nós trouxemos esses dados e para que a gente possa melhor visualizar o trabalho da espiritualidade, o trabalho dos espíritos através
do educador Allan Kardec. Com o seu aguçado tino, né? Allan Kardec era muito conhecido por isso, esse seu aguçado tino dele científico e filosófico. Então, ele nos proporcionou um legado verdadeiramente atemporal. As questões que nós haveremos de discutir aqui, nós vamos ver que parece que ele escreveu para esses dias, para esse momento que nós estamos vivenciando. Não é à toa que ele foi considerado o bom senso encarnado, por conta dessa ponderação, desse tino aguçado que Allan Kardec tinha. Pois bem, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo, que ele vai tratar das leis morais, na questão 737, Allan Kardec faz uma pergunta capciosa aos espíritos. Ele pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Fere a humanidade. A resposta dos espíritos, e nós vamos destacar alguns pontos dessa resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. E essa resposta dos espíritos, ela é extremamente, além de esclarecedora, ela é extremamente consoladora. Porque nós começamos a perceber que tudo isso obedece a uma ordem maior. Tem um grande objetivo por trás do mesquinho olhar que nós temos, da nossa capacidade de enxergar. Então vejamos aqui um pouquinho mais adiante, na questão 741, Allan Kardec vai discorrendo sobre esses pontos, e na questão 741, ele vai perguntar assim: dado é ao homem conjurar, ou seja, inibir, evitar, dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? E os espíritos respondem: em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Se lhes souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então veja que coisas interessantes trazem os espíritos a esse respeito. Como é rica a doutrina espírita. Que conteúdo atual nós ainda temos em nossas mãos, em que pesa os mais de 160 anos em que essa questão foi abordada e analisada por Allan Kardec. Pois muito bem, alguns pontos interessantes nós vamos destacar aqui. Primeiro, os flagelos, eles objetivam impulsionar o progresso humano. É para que nós possamos nos adiantarmos sobre os vários aspectos, não apenas sobre o aspecto científico, conforme nós vamos ver, mas também sobre o aspecto moral. E de que forma isso vai acontecer?
estabelecendo uma melhor ordem de coisas, e para que certos avanços aconteçam em um tempo menor do que normalmente aconteceria. Segundo ponto, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. E nós também haveremos de abordar isso no decorrer dessa live. Então, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. É possível, esse é o terceiro ponto, em parte, prevenir esses flagelos quando soubermos pesquisar as causas. E o outro ponto que gostaríamos de destacar nessa questão dos espíritos é que existem flagelos de caráter geral, que estão nos decretos da providência divina. A esse nada nós podemos opor. Muito bem. Vamos dando continuidade. Fazendo uma ponte entre a época em que viveu Kardec, no século XIX, e os dias atuais, que é o século XXI, nós vamos perceber que o pensamento de Kardec ele é atemporal. Ele vem permanecendo atualizadíssimo nesse ponto. Nós estamos vivendo um grande momento de epidemia e os conceitos apontados na sua obra, eles se encaixam perfeitamente nesse contexto. Por exemplo, diz os Espíritos, conforme nós vimos, que os flagelos têm o objetivo de fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Pois bem, muitas pessoas morriam porque não sabiam a causa. Simplesmente assim. Durante a peste negra, por exemplo, mais de 50 milhões de pessoas morreram contaminadas porque não se sabia que a doença era transmitida pela pulga dos ratos e que os cuidados com a higiene e o saneamento básico preveniriam a doença. Veja como nós avançamos ao longo de todo o tempo, graças a esse círculo contínuo de pandemias, de epidemias e de catástrofes. Os primeiros casos de AIDS, por exemplo, eles foram registrados em junho de 1981. Foram necessários mais de 2 anos para se identificar o vírus causador da doença. Até se conseguir mapear o genoma do vírus da AIDS, demorou-se muitos anos, depois que foi feito um grande estrago. Ainda hoje não existe cura para o vírus da AIDS, mas existe controle graças aos coquetéis. Pois muito bem. Os primeiros casos de pneumonia leve, fazendo uma ponte com o momento atual, a época da AIDS, na década de 80, para o momento atual, poucos anos. Então, os primeiros casos de pneumonia grave, eles foram registrados na China em 31 de dezembro de 2019. Há relatos, na verdade, de que o vírus já circulava um pouco antes disso, mas o ponto, o marco inicial, foi considerado esse, né? Na cidade de Wuhan. Em 7 de janeiro, o vírus já havia sido identificado. Olha o espaço de tempo, muito curto. No dia 10, o genoma já havia sido mapeado e todos já sabiam se tratar do novo coronavírus. Isso foi um avanço fantástico, né? Fantástico. A China, de posse dessas informações, adotou medidas rápidas para minimizar os impactos do contágio, que foram seguidas por quase todos os países do mundo. Regras de isolamento, que é a quarentena, distanciamento social, uso de máscaras, né? Importante, higiene das mãos, através de sabão e água, porque descobriu-se que é possível eliminar o vírus em superfície. Tudo isso graças ao avanço das pesquisas científicas. Coisas que há algumas décadas nós ainda não tínhamos essa possibilidade. Imagina 100 anos atrás com a gripe espanhola. Ninguém sabia de que se tratava, evidentemente, muita gente já usava máscara, mas não tinha necessidade da higienização de mãos, a forma como o vírus se proliferava. Então, tudo isso nós conseguimos com esse avanço. Um século atrás, com a gripe espanhola, o percentual de mortos, né, de óbitos, em relação aos infectados, chegava a 20%, talvez até mais. Lembremos aqui a informação dos Espíritos dada a Kardec na questão 741 do Livro dos Espíritos. Acabamos de ler. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Então,
perfeitamente a resposta dos espíritos se enquadram nessa jornada evolutiva nossa. Então, tudo tem uma razão de ser. As descobertas, as revelações não vêm de mão beijadas, prontas. Tem que haver o esforço nosso, o nosso esforço individual no campo da ciência e o nosso esforço individual no campo da moral, para que nós também possamos avançar, não apenas cientificamente, mas também do ponto de vista moral, muito mais importante. Um outro ponto a destacar nas informações dos espíritos superiores é que muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Vimos agora há pouco. Muitos flagelos resultam dada a imprevidência do homem, a nossa imprevidência. Significa dizer que se, por um lado, existem males que afligem a humanidade por determinação da providência divina, que são os casos que nós não podemos evitar, né? Os espíritos se aproximam por sintonia e desencarnam coletivamente. Então isso aí que é um fato, é a lei de causa e efeito, que é imperiosa, né? A lei de causa e efeito, ela é imperiosa, não tem jeito. Eu até li um pouquinho agora, reli aquele artigo do espírito Humberto de Campos sobre o desencarne que houve daquelas pessoas no Circo Pan-Americano em Niterói, né, no comecinho da década de 70, salvo engano, em que desencarnaram várias crianças ali. Então foi algo terrível, comovedor aquela cena. E o espírito Humberto de Campos, ele vai dizer o quadro que estava por trás daquela cena tão brutal, né, que foram perseguidores dos cristãos, naquela época do cristianismo primitivo, ainda nascente, durante o Império Romano, que projetaram o desencarne coletivo de vários cristãos que foram queimados, né, nas arenas. Então, juntou-se, levou milênios, né, mais de mil anos, para juntar todos nas melhores condições possíveis para o devido resgate de forma coletiva. Então, há processos realmente de resgate que não está ao nosso alcance o evitar, né? Mas muitos está. Mas, por outro lado, há outros processos, né, de resgate que têm relação com o nosso passado, conforme nós vimos. Então, esse faz parte da lei de causa e de efeito. Mas, por outro lado, outros, tantos males, podem muito bem ser evitados se nós formos previdentes. A propósito, em novembro de 1868, Kardec publicou um artigo na Revista Espírita que ele intitulou O Espiritismo e a Cólera. Nesse artigo, ele respondia aos amigos através de carta, né? Nós não tínhamos o WhatsApp que temos hoje, dessa tecnologia maravilhosa, mas ele, através de carta, ele respondendo aos amigos de Constantinopla, porque ele recebeu uma indagação quando aquela região, a Europa vivia aquele surto de cólera. Um companheiro lá de Constantinopla escreveu para ele dizendo que os espíritos estavam imunizados por conta da fé, né, que nada aconteceria com eles, que não tinham tido nenhum caso ainda. Allan Kardec, muito ponderadamente, respondeu a esse companheiro dizendo, eu separei apenas alguns trechos dessa carta que ele escreveu. Ele diz, está na Revista Espírita, de novembro de 1868. E ele respondeu assim: quem quer que tenha lido e meditado nossa obra O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, e, sobretudo, o capítulo sobre o temor da morte, compreenderá a força moral que os espíritas aurem em sua crença diante do flagelo que dizima populações. Ele começa assim. E vai dizer mais adiante. Segue-se daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo? De modo algum. Tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas. Os espíritas não são fatalistas. E porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, continua o codificador, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para elas se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Que coisa fantástica, né? Allan Kardec era realmente o bom senso encarnado.
entender perfeitamente o espiritismo, né? Nós precisamos entender essa nossa condição de espíritas. Há um artigo que foi publicado por Allan Kardec, na verdade não é um artigo, é um texto que ele publicou, está no finalzinho da obra A Gênese, no capítulo 18 do livro A Gênese, que é intitulado Sinais dos Tempos. Esse texto de Allan Kardec é riquíssimo em informações. E quando nós nos colocamos ali com o livro, para as devidas reflexões, nós vamos ver conteúdos maravilhosos, contemporâneos a esse momento que nós estamos vivendo. E nós separamos alguns pontos aqui para que a gente gostaria de destacar para a nossa reflexão nessa tarde. Por exemplo, Kardec diz assim: hoje, a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que havia feito, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. Olha só. E diz mais: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar ecos. É assim que se vem fundar uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, pela iniciativa e sob o impulso de homens evidentemente predestinados à obra de regeneração. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, eles se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Allan Kardec, quando escreve esse artigo intitulado Sinais dos Tempos, ele vai fazer menção a essa trajetória, a esse caminhar, a essa jornada evolutiva que nós todos estamos envolvidos. Todos nós. Refere-se ele a essa chegada desse mundo de regeneração que nós abordamos lá no começo da nossa fala, lá no início. Nós, na verdade, estamos vivendo esse momento já, né? Estamos vivendo esse momento. Então, para onde caminha a humanidade? Essa reflexão que nós trouxemos. Nós caminhamos para a consolidação de um mundo de regeneração, onde ainda conviveremos com o mal, é verdade, visto que ainda haverá espíritos com necessidades expiatórias. Todavia, o bem crescerá, o bem se expandirá. Nos últimos 100 anos, vejamos bem, nós já tivemos avanços consideráveis para a consolidação dessa nova ordem que se iniciou. Essa nova ordem que já se iniciou, que todos nós já estamos nela. Sejamos muito bem-vindos ao mundo de regeneração. Pois vejamos, com esse contexto, esses vários ciclos, esses grandes movimentos que têm ocorrido, né, seja pelas guerras, seja pelas pandemias, epidemias, pelas catástrofes naturais, nós conseguimos avanços consideráveis, não só na área da ciência, como também na área da humanidade, da nossa própria humanidade, no desenvolvimento do nosso sentido humanitário. Por exemplo, as ONGs, né, como Médicos Sem Fronteiras. Que trabalho maravilhoso, muitos delas existem, né? Maravilhoso. Foi criada por jovens médicos e jornalistas em 1971 na França e leva cuidados de pessoas afetadas por conflitos armados, por desastres naturais, por epidemias, por desnutrição. Então, pessoas voluntariamente se uniram para realizar o bem. E criaram essa ONG, organização não governamental, intitulada Médicos Sem Fronteiras. Outras surgiram ainda, muitas outras, e nós gostaríamos de destacar o trabalho mais recente, fundado em 2009, da Fraternidade Sem Fronteiras. Outro grupo de pessoas, né, desprendidas, que trabalham em favor dos mais relegados, né, daqueles marginalizados da sociedade. Então, o Fraternidade Sem Fronteiras tem um trabalho belíssimo, né? Surgiu em 2009. Mas nós temos uns outros também de grande importância para a humanidade, como a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945.
outubro de 1945, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Um trabalho maravilhoso com o objetivo de pacificar a humanidade, de evitar que um conflito como o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial de grandes proporções sejam evitados, que não aconteçam mais. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é uma outra organização criada em 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, para cuidar de questões relacionadas à saúde global. Um trabalho fantástico vem realizando em prol da humanidade. E se temos esses grandes movimentos, nós não poderíamos deixar de destacar os movimentos menores, como os grandes gestos de solidariedade de pessoas anônimas, levando comida e itens de higiene pessoal para os necessitados. Muitos deles se expondo à contaminação do vírus, enfrentando as diversas dificuldades para levar recursos, para levar alimentos, para levar equipamentos de proteção. Os trabalhos que foram realizados nas favelas, que era uma grande preocupação, ainda continua sendo, de contaminação, porque as pessoas vivem muito aglomeradas, as casas são muito próximas umas das outras. E as pessoas começaram a criar mecanismos para se auxiliarem, para se ajudarem mutuamente. Colocavam, imagine vocês, paninho branco na porta da casa para indicar que naquela casa tem idoso, para que as pessoas pudessem ter cuidado, atenção. Esse é um trabalho maravilhoso que esse movimento de pandemia, em que pese todas as dificuldades e desafios, trouxe para nós. Nós temos empresas que, em que pese todas as grandes dificuldades econômicas, financeiras que vêm passando por conta da crise econômica, né, que assolou em razão da própria pandemia, mas vem disponibilizando recursos para a compra de respiradores, EPIs para os profissionais de saúde, instalação de hospitais de campanha. Isso é algo que não se via. E nós estamos vivenciando hoje esse momento. Então nós estamos vivendo dias memoráveis. A consolidação dos direitos humanos, não poderíamos deixar de falar nisso. E nesses dias, o emblemático caso de George Floyd nos Estados Unidos da América, que desencadeou uma onda mundial contra o racismo. Então nós estamos começando a não tolerar essas violências contra a orientação sexual que seja diferente da nossa, contra a cor da pele, o credo religioso, a cultura. Então nós estamos vivendo num momento que vai englobar todos numa grande família. Esses embates que nós percebemos são em razão disso, é o bem começando a se impor em relação ao mal. Aliás, na verdade, o mal não existe. O mal é apenas a ausência do bem. Apenas a ausência do bem. É como a escuridão. O que é a escuridão? É a falta da luz. No momento em que a gente acende a luz, a escuridão se dissipou. O mesmo acontece com o bem, né? No momento que o bem cresce, que o bem chega, que o bem se consolida, o mal bate em retirada. É da lei divina, né? Então nós vemos esses movimentos, esses grandes movimentos sociais, isso aí são sinais desses novos tempos de regeneração que começaram a se consolidar. Nós estamos, na verdade, vivendo um novo dia. É claro que ainda há escuridão, porque o novo dia ele começa no primeiro segundo depois da meia-noite. Nós estamos nesse primeiro segundo depois da meia-noite, mas já estamos no novo dia. A alvorada está chegando. Nós estamos caminhando para isso, né? E isso é algo maravilhoso e consolador. No entanto, muitos companheiros espíritas estão entendendo esse grande momento como se fosse o momento da regeneração. E na verdade não é. A regeneração é todo um processo. Quando passar a pandemia, muitos de nós haveremos de voltar à nossa rotina normal, com as nossas tendências, com os nossos afazeres, mas muita coisa ainda ficará marcada para esse novo tempo. Nós estamos sendo convidados a repensarmos os nossos hábitos de consumo, as nossas relações com o próximo, com o semelhante, as nossas preocupações com as desigualdades sociais, que não são obra de Deus, são obras dos homens, nossas, são obras nossas. As desigualdades sociais são obras nossas. E nós temos o dever de combater as desigualdades sociais. Todos nós temos esse dever de combater as desigualdades sociais. E isso só vai ocorrer quando nós avançarmos
quando nós avançarmos moralmente. Quando nós começarmos a entender que o problema de um é o problema de todos, de toda uma coletividade. O problema de um é o problema de todos. Já que estamos falando de o problema de um é o problema de todos, isso sempre vem à memória, uma narrativa bem interessante, é uma historinha com fundo infantil. Conta-se, na verdade, que um belo dia, um rato, um antigo morador de uma fazenda e amigo de todos os animais da redondeza, ele viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Curioso, acercou-se tentando descobrir a fina iguaria que o aguardava. Mas apavorou-se quando viu o que era. Tratava-se de uma ratoeira. Em pânico, ele foi logo avisando aos amigos. Porém, a galinha, ao receber a notícia, foi logo respondendo: desculpe, meu amigo, mas tenho mais com que me preocupar. Ratoeira definitivamente não é um problema para mim. O porco, mais gentil, mostrou-se solidário e disse: sei que nada posso fazer sobre isso, mas eu posso rezar. E esteja certo que eu farei, meu amigo. A vaca, por sua vez, respondeu com uma pitada de cinismo: ah, uma ratoeira? Não vejo problema nisso. E o senhor? O que pretende fazer? Triste e abatido, o rato voltou para sua toca e naquela mesma noite ouviu-se um barulho. Curiosa, a mulher do fazendeiro foi conferir, mas no escuro não viu que a ratoeira pegara a cauda de uma cobra venenosa. E assim, ela foi picada pela cobra. Tumulto na madrugada. O fazendeiro levou a mulher ao hospital. Quando voltaram, ela ainda febril, precisava de quê? De uma boa canja de galinha. E o fazendeiro não hesitou. Matou a galinha e colocou na panela. Como a mulher não melhorava, parentes e vizinhos foram visitá-la. E diante de tanta gente para comer, o fazendeiro mais uma vez não pensou. Mandou o porco para o forno. Enfim, a mulher desencarnou. Foi um grande funeral. Veio gente de toda parte e novamente o fazendeiro não hesitou. Serviu a vaca no espeto. Que lição nós podemos tirar dessa historinha? Não menosprezemos os problemas alheios, achando que não nos podem atingir. Lembremos-nos sempre, uma ratoeira é sempre um risco, mesmo que sirva só para pegar ratos. Quando nós alcançarmos esse nível de compreensão, quando esse entendimento de solidariedade, de fraternidade, fizer sentido em nossas vidas, estaremos vivenciando aquela sentença de Jesus: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amares. Estamos, meus amigos, numa longa caminhada. São milênios, ou milhares de encarnações, mas já estamos às portas do mundo de regeneração, rumo ao mundo celeste. Caminhamos, na verdade, para a consolidação do reino de Deus em nós mesmos. Muita paz, que Deus nos abençoe, que tenhamos todos uma excelente fim de semana.